Eu gostaria que você fizesse aí um resgate histórico, né, de como foi o seu início, o início da sua carreira como repórter. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua gentileza em fazer essa entrevista comigo e poder levar algumas informações, principalmente para esse público mais jovem. Porque as pessoas acima de 30, 40 anos, elas se recordam muito bem de como foi a minha iniciação. Eu comecei em 1960 na Rádio Vale do Jaguaribe, por ocasião do arrombamento de parte da parede do açude Oroz. E precisavam de pessoas para ficar de plantão, e eu me recordo que José Nilson Stern, Gerardo Lucena de Oliveira, que eram os mandatários, os dirigentes da Rádio Vale do Jaguaribe, me convocaram. E eu fiquei dando as informações. Então, a partir daí, foi o meu batismo nos meios de comunicação. Antes disso, você já tinha algum conhecimento, já mexia alguma coisa nessa área? Não, eu ouvia muito rádio. Ouvia principalmente as emissoras de Pernambuco, Jornal do Comércio, Rádio Clube. E por aí eu tinha uma ideia de como me reportar, de como trabalhar numa rádio. Então, não encontrei muita dificuldade, não. Sim. E a partir daí, depois desse batismo, eu tive uma outra participação muito marcante, que foi a inauguração da ponte Senador Fernando Estávora sobre o rio. É aquela ponte do Rio Jaguaribe. Rio Jaguaribe. Né? Ali próximo à Cidade Alta. Exatamente. Foi inaugurada pelo primeiro presidente da ditadura, Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Qual foi o ano? 1965. Sim. Que a ditadura foi implantada em 64, um ano depois ele veio inaugurar essa ponte. E eu tive a incumbência de ir para o campo de pouso, onde hoje estão as populares. Ali eu me escondi no meio do mato. Quando o avião da FAB pousou, as autoridades já estavam na cabeceira da pista, ou seja, da pissarra, porque não era pista, era terra. Então a poeira baixou, o presidente desceu, eu me aproximei inesperadamente e consegui ouvi-lo. Um fato que foi comentado pela imprensa nacional, porque depois de um ano ele na presidência, ele nunca tinha dado uma entrevista. Que naquela época foi um furo de reportagem. Foi um furo de reportagem. E você foi o primeiro a chegar junto das autoridades. Exatamente, porque não existia naquele tempo a Polícia Federal, mas existia o Exército. E eu consegui, quando me aproximei dele, ele disse: presidente, fale aqui para o povo do Vale do Jaguaribe. Aí ele fez uma declaração, mas eu ainda tive, vamos dizer, a iniciativa de fazer uma segunda pergunta. Quando é que o poder vai voltar às mãos dos civis? Ele disse: aguarde, é muito cedo. Não podemos permitir que o comunismo tome conta do nosso país. Quer dizer, isso daí ficou marcado, a matéria foi divulgada pelas emissoras de televisão de Fortaleza, rádios e jornais, e houve uma grande repercussão favorável ao meu nome. A partir desse momento, você já ficou no meio da imprensa, participando, fazendo participações como repórter? Fiquei na Rádio Vale do Jaguaribe. Né? Sim. Então, veio ainda continuando com a ditadura. Eu não concordava com o regime. E passei a fazer críticas e tive que sair de Limoeiro, porque o Exército estava aqui e meu nome já estava marcado. Então eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, onde eu tinha parentes. Em Natal eu trabalhei em 3 emissoras: Rádio Nordeste, Rádio Cabugi e Rádio Rural. Essa Rural pertencia à Arquidiocese de Natal. Depois de Natal fui para Recife. Trabalhei no Rádio Jornal do Comércio, uma das melhores emissoras do país, que eu ouvia aqui em Limoeiro diariamente, achava bonito e nunca imaginei que fosse trabalhar lá. Mas o destino me encaminhou e eu cheguei a Recife. Passei uma temporada lá durante a ditadura, retornei para Limoeiro, isso já em 1974, quando houve uma das maiores enchentes do Ceará. O Vale do Jaguaribe ficou com praticamente todas as suas cidades debaixo d'água, e eu fui convocado para fazer algumas matérias para o Sistema Verdes Mares. Diariamente eu fazia um boletim pela manhã e outro na parte da tarde. Em 74, 74. Já
você começou a fornecer informações para Fortaleza. Então eles gostaram da minha participação, mandaram uma pessoa aqui perguntar se eu não queria ir trabalhar lá no sistema. Eu digo, vou, dependendo das condições. E fui. Comecei no dia 1º de junho de 1974, na TV Verdes Mares, no jornal Tribuna do Ceará e na TV Verdes Mares. Era rádio, TV e jornal. A partir daí eu fui fazendo as minhas reportagens, tive a oportunidade de ganhar vários prêmios que eram oferecidos para quem fizesse a melhor reportagem, prêmios que eram concedidos pela ACI, Associação Cearense da Imprensa, pela Secretaria de Cultura do Estado, Secretaria também de Cultura do município, e por aí fui caminhando. Até que as minhas matérias, muitas relacionadas à seca e outros acontecimentos aqui no Ceará, despertaram a atenção da Rede Globo, e a Rede Globo me convidou para ir trabalhar lá, onde eu passei aproximadamente 6 a 8 anos, ainda no regime militar. Como foi a sua chegada, os primeiros passos na Globo, já, né? Subindo os degraus aí, né? Passou aqui, começou aqui pelas rádios, depois foi para Verdes Mares, e para chegar na Globo, como foi o seu... Um ambiente um tanto difícil, porque muitas pessoas, elas não aceitam profissionais que vêm de fora, acham que nós vamos tomar o lugar deles. Então eu fiz algumas reportagens e recebi também críticas de companheiros que estavam dentro da redação quando a minha matéria estava ainda ao ar. Eu me recordo uma que eu fiz de um assalto a uma galeria de arte em São Paulo e fiquei na redação esperando que a minha matéria fosse ao ar. E quando saiu, eu vi uma repórter dizer, olha, eu tinha uma matéria para hoje, chega esse pau de arara, desse jeito, chega esse pau de arara do Ceará e tomou a minha vez. E eu estava na redação e ela não sabia. Então o Carlos Nascimento, Ernesto Palha, que eu me recordo muito bem, chegaram para ela, era Isabela Assunção, vou dizer o nome da repórter, e disseram, olha, Isabela, o pau de arara é aqui o nosso companheiro Nelson Faina, repórter, que trabalha muito bem, você devia ter mais respeito. Mas ao invés dela pedir desculpa, isso é que é interessante dizer, ela olhou para mim e disse, Ixi, eu nem sabia que esse bicho estava aí, ó. Foi mesmo. Aí o cara, se não estiver bem preparado, aí já pega as malas de volta, né? Mas aí eu comecei com essas dificuldades que para mim foram vencidas, dando conta do meu trabalho, e passei essa temporada lá, mas a saudade apertou e também os problemas na época, daí já era em torno de 82, 83, já existia muita violência no Rio e também em São Paulo. A gente não podia nem sair à rua, que era assaltado naquela época, veja bem. Aí eu resolvi vir embora. Voltei para a TV Verdes Mares e nessa época um empresário de Fortaleza chamado Anselmo Mororó estava implantando a primeira estação de televisão a cabo, ou seja, sistema fechado. E me convidou para ir dirigir, que é hoje a TV Diário. Na época era TV comunitária. Então, deu certo. Eu fiquei como diretor, fiquei apresentando programas de debates e as coisas caminharam de maneira satisfatória. Então, foi mais um período que eu venci trabalhando aqui no Ceará.